Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar o senador Paim, agradecer pela oportunidade de debater esse tema, de abrir espaço para que a base das corporações militares possam expor aqui suas mazelas, participar do debate. Isso é muito importante para nós. Cumprimentar todos os presentes e justificar a ausência do sargento Elisandro Lotinho, presidente da ANASPRA. Ele teve um contratempo, o voo foi cancelado, não conseguiu um voo que permitisse que ele chegasse a tempo da audiência, e eu modestamente vou tentar aqui falar em nome da Associação Nacional de Praça. Eu sou presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo. O Espírito Santo ficou muito em evidência em relação à segurança pública por causa dos eventos de fevereiro de 2007. Enfim, vou tentar modestamente colocar aqui a nossa contribuição como representação de praças do Brasil, como Cabo Soldado do Espírito Santo também. Dizer aos senhores que a fala do nosso professor, né, da UNB, não é isso? Foi uma fala muito pertinente. Eu lembro com muita tranquilidade da fala que a gente ouve lá no ensino médio, ouve nos pré-vestibulares sobre Voltaire, né, que diz que, eu até anotei aqui, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Nesse sentido, realmente é trágico a morte o assassinato, né, da vereadora Marielle, porque é a tentativa de calar uma voz. Uma voz que, como disse, embora existisse divergência em relação à defesa dela em muitos setores, ela era uma voz que defendia bravamente um ponto de vista. E isso tem que ser respeitado, isso tem que ser defendido dentro de um Estado democrático de direito. E aqui, sem querer polemizar em momento algum, às vezes algumas falas parecem ter essa conotação, mas não é. A gente vê nas redes sociais realmente muita incompreensão, muito tensionamento, exatamente porque as pessoas, eu tenho a percepção que no Brasil as pessoas elas não estão dispostas a ouvir a divergência de opiniões. As pessoas agridem umas às outras por divergirem de opiniões, e numa democracia na democracia brasileira, eu acho que a gente precisa amadurecer nesse sentido, para ouvir a divergência e respeitar a divergência, atacar a ideia, atacar a opinião. E vejo o sentimento de muitos policiais quando dizem o seguinte, que não se tem muita atenção ao morticínio de policiais que acontece no Brasil. Às vezes não se tem a mesma atenção. E, às vezes, eu reflito muito por que isso acontece. Às vezes, o sentimento que a gente tem é de desimportância. O policial ele é visto com desimportância ou numa perspectiva de invisibilidade. E aí, se a gente fosse pegar 2017 e fôssemos, em um momento, silenciar, nós ficaríamos mais de 400 minutos em silêncio, porque morreram mais de 400 policiais assassinados no Brasil em 2017. Só no Rio de Janeiro, esse ano, foram 30 policiais mortos. Então, nós ficaríamos aqui 30 minutos em silêncio. E por que eu falo isso? Porque o número choca. Quando a gente fala, o número choca. E eu não quero dizer com isso aqui que eu fui contrário, muito pelo contrário, em relação ao silêncio que nós fizemos aqui, a vereadora merece toda essa deferência, sim, porque ela era uma voz que representava a opinião de centenas, de milhares de pessoas e que defendia bravamente. E aí, entrando na nossa explanação aqui em relação à questão da segurança pública. O policial, ele tem voz no Brasil? O policial, ele tem voz? Ele tem se feito representar dentro do Congresso, dentro da Câmara, dentro do Senado? A gente
dentro desse ambiente aqui, nós percebemos que começou-se a ter uma abertura. E isso é muito importante para que nós possamos evoluir. Por isso que eu agradeço de coração esse espaço. Mas existem leis, existem mecanismos institucionais arcaicos que limitam o policial em se expressar. Nós temos um regulamento disciplinar vigente na maioria das instituições militares que submete o policial a prisões administrativas. Veja só, o policial, se ele chegar 15 minutos atrasado ao serviço, ou se ele não tiver com o coturno bem engraxado, né, ele pode ficar preso. Ele pode ficar preso. Ele pode ter a liberdade dele restrita por uma situação que, no ambiente civil, seria absolutamente reprovável. Mas se olha para o militar com... ele é militar. Temos um advogado no Espírito Santo que diz o seguinte: quando se trata de militar, quando se trata de índio e de criança, deixa eles resolverem entre eles as questões. Tamanha é a desimportância que se dá a essa questão vivida pelos policiais militares no Espírito Santo. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: nós temos aqui a PLC 148 de 2015, que trata do fim da prisão administrativa disciplinar. Significaria o quê? Acabar de vez com esse absurdo que vige ainda no Brasil de aprisionar seres humanos por causa de transgressões simples cometidas dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente de prestação de serviço. Situação essa que gera... A gente chamou atenção aqui, né, para a questão dos homicídios de policiais, das mortes de policiais por homicídio, mas nós temos índices astronômicos também de suicídio de policiais. No Espírito Santo, nós tivemos em 2017 um aumento de 500% na taxa de suicídio de policiais. No início desse ano, já teve suicídio de militar, a esposa de um policial se suicidou no Espírito Santo, e já há uma indicação que esses regulamentos que impedem que o militar ele se expresse, ele coloque a opinião dele, ele colabore num debate, ele defenda o ponto de vista dele como profissional de segurança pública, seja expressado. Então, isso gera nele uma sensação de menos valor, de menor cidadania. E o policial militar, ele é um cidadão. Ele é um cidadão completo. Ele não pode ser aquele cidadão que só deposita o voto dele na urna, ou, no nosso caso, né, que digita os números do candidato. Ele tem que ser um cidadão que também participe da vida política, que possa discutir as questões de segurança pública com liberdade. A gente está vivendo situação no Espírito Santo que o policial que curte e compartilha alguma publicação em Facebook, a depender do que ele curtiu e compartilhou, ele responde processo administrativo disciplinar. Nós temos um policial que está preso há quase 300 dias no Espírito Santo porque ele fez memes no Facebook. Será que a gente consegue mensurar um garoto o aniversário dele de 24 anos se realizou enjaulado? Porque há mais de 7 meses ele já estava preso por fazer memes no Facebook. Soldado Nero Walker. O nosso site, através da nossa assessoria de comunicação, colocou um censurômetro. Se olhar o site da Associação de Cabos Soldados, cada dia a gente vai olhar lá, contando um dia a mais que o soldado Nero Walker está preso por postar memes no Facebook. Aí eu chamo a atenção para o artigo 166 do Código Penal Militar, 155, que foi concebido no auge do AI-5, onde se instituiu o Código Penal Militar e vige até hoje, mesmo após a Constituição de 88, claramente dizendo que é livre a manifestação do pensamento. É livre, mas não é livre para os policiais militares, que continuam sendo presos, continuam respondendo criminalmente por expressarem a opinião.
E aí eu vou chamar a atenção para a portaria interministerial de número 2 de 2010, que estabelece ali diretrizes nacionais em relação aos direitos humanos dos profissionais de segurança pública e que defende, inclusive, essa abertura de possibilidade para que os policiais possam expressar suas opiniões, possam participar das discussões políticas. É uma portaria, não tem força de lei. Nós defendemos como entidade nacional que seja transformada em legislação, para que os estados possam serem obrigados, na verdade, a respeitar esses direitos. Ali tem uma série de questões colocadas, o direito da profissional de segurança pública do sexo feminino, que às vezes não tem condições adequadas, não tem banheiro, às vezes as unidades não têm banheiro feminino. E isso passa despercebido. Não tem condições, às vezes, mínimas para a mulher policial ela executar a função dela com dignidade, com honradez, de cabeça erguida. E, às vezes, passa despercebido também. A PLC 148, eu acabei não falando, ela trata de duas questões. É o fim da prisão administrativa e obriga os estados a revogarem esses estatutos vinculados ao Exército, vinculados a legislações militares das Forças Armadas e estabelecer códigos de éticas mais modernos, com a visão mais ampla de direitos, de garantias, e que já é realidade em alguns estados. Minas Gerais já tem código de ética e já acabou com a prisão administrativa há mais de 10 anos. Paraíba também já fez isso. E se nós olharmos para esses estados, o que eles ganharam com isso? Um profissional mais motivado, um policial de cabeça erguida e um policial mais cidadão, com mais direitos. E é isso que a gente defende como entidade nacional, que se tenha esse olhar mais humano sobre o policial como um cidadão completo, e não como um meio cidadão. Eu encerro aqui minha fala. Agradeço muito a oportunidade e estou livre para qualquer questionamento, para qualquer interrogação. Muito bem. Sargento Renato Martins Conceição, representante da Associação Nacional de Praças, ANASPRA, e representante da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Espírito Santo.